Você certamente já ouviu falar sobre o caso firmado entre o Ministério Público Federal e INSS, mas está na dúvida se esse acordo está valendo, se ele é bom para o segurado ou não é, o que ele estipula. Então, se você tem todas essas dúvidas, fica assistindo até o fim esse vídeo, porque eu vou esclarecer todas elas. Eu sou a advogada Júlia Batista e hoje nós vamos falar sobre o assunto do momento. Afinal de contas, aonde e por que nasceu essa minuta de acordo? Primeiro, lá no STF tem um tema de repercussão geral, que é o tema 1066, que visa trazer uma decisão em grau de repercussão geral para dois pontos muito importantes. Primeiro, estabelecer um prazo para que o INSS realize perícia médica e segundo, determinar a implantação do benefício caso o exame não ocorra dentro do prazo. E aí, dentro desse processo, foi apresentada, então, essa minuta de acordo realizada entre o Ministério Público Federal e o INSS, que não foi homologada ainda, ou seja, essa minuta, esse acordo não está valendo, mas está lá para ser homologado. Dentro desta minuta de acordo, o INSS se propõe a analisar alguns processos administrativos dentro de um número X de dias, certo? Até aí todo mundo entendeu. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o INSS, nesta minuta de acordo, está se comprometendo a decidir, depois da instrução, ou seja, depois de realizada a perícia e etc., decidir, só um exemplo, benefícios assistenciais, no prazo de 90 dias, aposentadoria por invalidez, 45 dias, auxílio-doença, 45 dias e todas as outras espécies de aposentadorias, 90 dias, certo? A sanção que o INSS coloca ali na minuta de acordo, o Ministério Público Federal, caso não cumprido este acordo, é de ter que decidir o processo em 10 dias. Ou seja, não decidido o processo naquele número de dias que o INSS mesmo está se propondo a decidir, a sanção, a penalidade, é que vai ter que cumprir no prazo de 10 dias. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Bom, gente, muito importante. Vocês viram que esses prazos são prazos longos, certo? Claro que a gente sabe que a realidade do INSS hoje é realmente de uma demora muito exacerbada. Os processos administrativos, aí, os encaminhamentos de aposentadoria, com a reforma da Previdência, com a pandemia, estão demorando muito mais do que 90 dias para serem analisados. Claro que depende do processo, depende de onde foi encaminhado, qual foi aí a seção que pegou o processo, qual foi a agência que está analisando, mas de fato são prazos fora do contexto da legislação. Vocês sabem que existe uma lei, a Lei 9.784, que determina os regramentos de um processo administrativo, certo? E lá no seu artigo 49 está estipulado o seguinte: concluída a instrução de um processo administrativo, a administração tem o prazo de 30 dias para decidir. Sim, 30 dias é o prazo razoável de análise de um processo administrativo por parte do INSS. Esse prazo até pode ser prorrogado por igual período, ou seja, no máximo 60 dias, se tiver aí uma justificativa, uma motivação, tá? Então, a gente começa percebendo que o acordo é totalmente ilegal. Porque se a lei determina que um processo administrativo tem que ser analisado em 30 dias, não faz sentido o acordo vir propondo aí uma análise de 90 dias e com uma penalidade ridícula que é mais prazo para analisar o processo administrativo, tá? Esse acordo também estipula prazo para implementação nos processos judiciais, tá? Mas aqui eu vou passar batido esse assunto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, pontos que a gente precisa considerar nesse acordo. Primeiro, o prazo de análise dos benefícios na minuta de acordo é muito superior ao que a lei define. Então, se nós ingressássemos com um mandado de segurança, por exemplo, para que um processo administrativo fosse julgado no prazo da lei, o INSS vai alegar que a minuta de acordo realizado no processo de repercussão geral, o tema 1066 do STF, o prazo é maior, e aí a gente vai ter sentenças, decisões de mandado de segurança sendo decididas de tudo que é jeito, tá? Então, me preocupa muito essa questão do prazo, me preocupa muito também a questão da própria dignidade da pessoa humana, porque nós estamos tratando de benefícios de natureza alimentar, então eu não posso expandir esse prazo tão longo, principalmente tratando-se de aposentadorias por invalidez, benefícios por incapacidade, pensão por morte e outros benefícios afins, tá? Outra situação muito importante
é que vocês lembram quando eu falei sobre o que era o tema do processo 1066, né? Vocês vejam que o acordo ele extrapola muito o limite do que está sendo analisado lá no tema 1066, porque nós estávamos falando só de prazo de perícia e prazo de implantação desse benefício se não fosse realizada a perícia no prazo legal. Então, a minuta de acordo ela é muito expansiva, ela está tratando aí de prazo para analisar a aposentadoria, prazo para implementar processo judicial. Então, é bem complicado. Tenho muito medo em relação a esse acordo. Estou na torcida para que ele não seja homologado, até porque não teve a participação da OAB, não teve a participação de nenhum instituto de direito previdenciário que pudesse representar a sociedade como um todo. Então, por todos esses motivos, acho que o acordo não vai ser positivo para o segurado, especialmente em relação aos mandados de segurança. A gente sabe que a realidade do INSS é realmente de uma demora muito grande na análise dos benefícios previdenciários, todavia, não é um acordo vantajoso para a sociedade. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham? O acordo é bom ou não é para a sociedade como um todo? E até o próximo vídeo.